Depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em até 20 anos, essa será a doença mais diagnosticada no mundo. Mas o que fazer? Como ajudar uma pessoa que pode estar com esse problema? Para saber mais sobre esse assunto, hoje nós conversamos com o professor do curso de Psicologia da Unifra, professor Carlos Décimo. Tudo bem, professor? Tudo bem. Bom. Professor, a depressão ela vem evoluindo ao longo dos séculos. Essa realmente é o mal do século? Sim, a gente pode dizer que a depressão, o número de casos de depressão tem aumentado consideravelmente nos últimos tempos. E claro, existem vários fatores que determinam com que a pessoa venha desenvolver um quadro depressivo. E existe uma questão que a gente reflete muito, porque hoje nós vivemos na época da comunicação. A gente pode dizer que hoje é a época em que a comunicação hoje ela acontece de uma forma muito rápida, muito dinâmica, muito eficaz. Ou seja, tudo que acontece em qualquer parte do mundo, imediatamente nós somos informados, e também com isso toda a comunicação hoje ela acontece muito rápida. E a comunicação com os familiares, enfim. Sim. Mas existe um paradoxo nisso, que mesmo na época da comunicação, o número de casos de depressão, eles têm aumentado consideravelmente. Né? Sim. Então é essa uma questão doença do convívio que... social onde a pessoa se isola. A depressão ela tem uma característica, ela se caracteriza pelo humor deprimido. O que seria o humor deprimido? O humor deprimido, a pessoa fica mais apática, mais sem vontade de fazer as atividades, ela se sente sem energia, aquilo que a gente chama de uma anedonia. Explicando um pouquinho melhor o que seria a anedonia, essa dificuldade de se inteirar, de fazer as atividades, de sentir gosto, de sentir prazer naquilo que faz. Ela fica mais apática, tem alguns outros sintomas, como por exemplo perda ou ganho de peso sem estar realizando uma dieta alimentar, está perdendo peso, ganho de peso, uma hipersonia ou uma hipossonia, ou seja, a pessoa dorme demais ou dorme menos. A questão da insônia, a questão de noite mal dormida, exato. A questão também de uma vida corrida onde a pessoa não tem horário certo para se alimentar, onde a pessoa não tem horário certo para nada. Também isso tudo ajuda no desenvolvimento da depressão. Não, a questão da rotina, da organização, muitas vezes hoje pelo ritmo muito frenético das atividades, enfim, não é tanto, mas a pessoa perde o apetite ou ela acaba se alimentando demais, ela come demais ou se alimenta de menos, né? Sim. Então, na realidade, isso que a gente caracteriza como sendo um dos sintomas da depressão. Mas a tristeza, né? Tem uma diferença onde a pessoa está triste, a pessoa está deprimida. Como é que a gente faz para identificar quando a pessoa está realmente triste porque está com a depressão ou quando a pessoa está triste por algum motivo banal? Sim, é muito bom ter perguntado, porque tem uma diferença entre tristeza e depressão. A tristeza, todos nós passamos por momentos de tristeza, quando alguma coisa não acontece como nós gostaríamos, quando alguma coisa deu errado, quando nós procuramos encontrar com alguma pessoa, daqui a pouco a gente não encontra, enfim, algo que não aconteceu como nós gostaríamos, é natural que a gente fique triste. Sim. E é importante a tristeza, porque a tristeza também é um momento para reflexão. Hoje também tem uma cultura assim, não fique triste, seja positivo, seja proativo. Não, nós precisamos também de um momento de tristeza, no sentido de que a gente possa se isolar um pouquinho, refletir um pouco sobre a vida, o que está bom, o que não está, o que a gente pode melhorar, o que está dando certo, o que não está, enquanto ser humano, enquanto pessoa, o que a gente pode fazer para melhorar. Professor... Isso é muito bom. Sim. Agora, só para concluir, a questão da tristeza muitas vezes é confundida com depressão. Então a pessoa está triste e já é vista como depressiva. E às vezes a pessoa é depressiva, tem uma depressão e é vista só como uma tristeza. Fulano está triste, está na fossa, está abatido. E a tristeza passa. A depressão, ela tende a permanecer por mais tempo. Sim. E a tristeza a gente supera. Sim. Agora, a depressão muitas vezes necessita de um acompanhamento profissional. Aí entra a questão de um acompanhamento profissional, a questão dos medicamentos, tudo, para a pessoa fazer um tratamento certinho para poder combater essa tristeza, porque a tristeza, a depressão, ela tem cura.
A depressão, ela tem tratamento, né? Então tem pessoas que têm um episódio depressivo e apenas aquele episódio. Depois não tem mais. É interessante salientar, então, existe alguma época certa para você desenvolver a depressão? Bom, tem pessoas que ficam deprimidas o ano todo, né? Então tem aquela depressão crônica que a gente chama, mas tem pessoas que em determinadas épocas do ano ficam mais deprimidas, como por exemplo no inverno. No inverno, porque nós temos uma luminosidade menor, menos incidência de sol, esse é um dos fatores, a pessoa realmente pode ficar no inverno, ter casos de depressão. Tem pessoas que se deprimem apenas no inverno. E tem outras que se deprimem em outras épocas. Então a gente pensa em tem algumas épocas que são mais propícias para algumas pessoas para depressão. Como existem épocas para as pessoas se deprimir, existe também os graus de depressão, né? Existe algum grau assim onde a pessoa está triste, onde a pessoa está numa tristeza profunda e aquela que está assim a ponto de cometer alguma loucura? Tem uma depressão mais leve, é uma depressão que a pessoa consegue, né? Ela ainda consegue se organizar, ela tem aquela depressão, a depressão está ali, mas ela consegue ainda realizar suas atividades, enfim. Depois nós temos uma depressão mais moderada e, claro, tem uma depressão mais grave, né, que a gente fala no transtorno depressivo maior, que essa exige muito cuidado, porque realmente ela é uma depressão que tem riscos maiores, inclusive de suicídio, né? Então tem que cuidar, e aí é um momento que necessita realmente de um tratamento, de um acompanhamento profissional. E em qualquer um desses casos, é comum que a pessoa que está deprimida, ela aceite que está com depressão? É comum a pessoa aceitar, eu estou doente, eu preciso de um tratamento, ou normalmente as pessoas elas não querem acreditar que elas estão doentes, não procuram uma solução para esse problema? Muitas vezes quem percebe a depressão são as outras pessoas que convivem com ela. A pessoa às vezes ela está deprimida e ela não se dá conta, ela não percebe. Muitas vezes são as outras pessoas que com ela convivem que, olha, realmente está deprimida, está na hora do momento da ajuda. Então, aí é um momento que os outros percebem, mas às vezes também as pessoas se dão conta, né? Elas percebem e elas vão se dando conta assim, poxa, não estou bem, e elas procuram ajuda. Mas também ainda existe um mito aí com relação à doença, né? Que a pessoa acha que procurar um auxílio psicológico é algo muito delicado, procurar um auxílio psiquiátrico se nega. Né? Então assim, é muito associado com a questão da loucura. Eu vou para o psicólogo, não estou louco, então não vou para o psicólogo. Mas não é por uma questão de loucura. O psicólogo e o psiquiatra, enfim, os terapeutas, eles trabalham não é exclusivamente com a loucura, porque também aqui cabe uma discussão do que é a loucura, né? Claro. Mas trabalha no sentido de um melhor autoconhecimento, de como lidar melhor com as emoções, se conhecer melhor, porque para ter o diagnóstico de depressão, como qualquer outra patologia, é muito importante que a gente veja assim, tem alguns aspectos como esses sintomas que a pessoa apresenta, que não é necessário somente apresentar os sintomas, para fechar um diagnóstico tem que ter também sofrimento. A pessoa tem que estar sofrendo. Muitas vezes a pessoa que está sofrendo, ela é uma pessoa deprimida, é uma pessoa que se isola no seu convívio social, e isso muitas vezes ela é vista de uma maneira errada pela sociedade. Aí vem o preconceito com a pessoa que tem depressão, né? A pessoa que tem depressão é uma pessoa desanimada, uma pessoa que não pode trabalhar direito, e muitas vezes as pessoas não entendem isso e acabam vendo como de uma maneira errada. Justamente por não saber identificar os sintomas da depressão? Sim. Aí nós temos uma situação bem interessante, porque o que acontece? A pessoa fica deprimida e ela se isola, e esse isolacionismo dele, esse isolamento, aumenta ainda mais a depressão. Né? Então, hoje a gente sabe que também uma das questões que podem levar à depressão é justamente esse isolamento, como a gente estava falando antes. A tecnologia hoje, nós temos recursos hoje que nos permitem uma comunicação muito rápida com as pessoas importantes na nossa vida. Basta saber usá-los. Tem que saber usá-los, exatamente. Porque com isso também a gente vai se privando um pouco,
é uma comunicação muito virtual e a comunicação pessoal muitas vezes ela acaba ficando de lado e com isso esse isolacionismo, com a cultura muito do individualismo, a gente vive muito a cultura do individualismo, né? E consequentemente com prejuízo nas relações, nas interações e isso, claro, também interfere e vai ajudando no desenvolvimento da depressão. Ok, professor, o Saúde em Foco vai dar uma paradinha, nós vamos para um breve intervalo, nós já voltamos. E no segundo bloco você vai ficar sabendo quais são os alimentos que ajudam no tratamento e auxiliam no combate à depressão. Não saia daí, nós já voltamos. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Estamos de volta com o Saúde em Foco e hoje nós estamos falando sobre a depressão. E eu quero agradecer mais uma vez a presença do professor Carlos Décimo, do curso de Psicologia, por atender ao nosso pedido e estar aqui esclarecendo essas dúvidas que é um assunto tão importante, né, professor? E que muitas pessoas às vezes não sabem, não sabem como tratar a depressão. Sim. Bom, com relação à etiologia ou com relação assim, à origem, à causa da depressão, a gente sabe que existem vários fatores, como por exemplo algumas questões biológicas, algumas questões orgânicas, bioquímicas e, portanto, também existe uma questão da cultura que a gente vive, enfim, são vários fatores que vão determinando a causa causando a depressão. Sim. E para isso é importante que a pessoa tenha alguns cuidados, como por exemplo, como é que se pode prevenir uma depressão ou até mesmo pensando num tratamento com relação à depressão. É importante, claro, desde que com uma avaliação feita por um médico, seja feita assim, uma atividade física, atividades de recreação, atividades de lazer. É interessante que a pessoa desenvolva atividades que lhe tragam bem-estar. Bem-estar, que sejam atividades que sejam prazerosas, como por exemplo uma participação em algumas... Tem várias ONGs aí que trabalham com algumas atividades que são muito interessantes. Então a pessoa passa a sair daquele mundo meio egocêntrico e começa também a ter uma preocupação com o outro. Isso ajuda muito. E também, é claro, a questão do próprio abuso, o uso de algumas substâncias, isso também é muito ruim com relação, por exemplo, à questão do álcool. Professor, essa questão do álcool é uma questão muito importante que ela merece um cuidado, porque nós temos que ter a questão da abstinência. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos sentar aqui, o senhor fica à vontade. Sim. A gente pode pensar que a questão da ansiedade mesmo também, muitas vezes as pessoas fazem o uso do álcool porque estão muito ansiosos, né? E o álcool também, ele surge também para o preenchimento de um vazio existencial, enfim. Isso tudo, digamos assim, vai formando uma série de fatores que vão contribuindo ou para o surgimento ou até para o agravamento, para a manutenção de quadros de ansiedade e de depressão. A gente fala o álcool, mas aí tem outras drogas também, o cigarro, outras drogas mais pesadas, né, que desenvolvem a abstinência. A questão da abstinência, ela pode vir a desenvolver maior grau de depressão?
Digamos assim, vou tentar responder de uma forma um pouco diferente. Estou pensando na prevenção e no tratamento da depressão. Então, para isso é importante que a pessoa tenha uma qualidade de vida que seja saudável, né? Então, para isso é importante que a pessoa tenha, como nós falamos, uma prática de atividades físicas, porque isso também tem uma contribuição bem significativa com relação aos neurotransmissores. Nós temos hoje, a gente sabe, estudos mostrando a importância da serotonina, da noradrenalina, dopamina, enfim, vários neurotransmissores. Essas substâncias que o senhor está falando, desculpa eu lhe cortar, são algumas substâncias que auxiliam no tratamento da depressão? Sim. Onde estão presentes essas substâncias? Sim, são neurotransmissores, né? E para isso também é importante, muitas vezes, por isso que nós falamos a necessidade, às vezes, de uma medicação em casos, que tem alguns casos que realmente o tratamento exige um tratamento que nós chamamos combinado, que é a psicoterapia e o tratamento com medicação. Tá? E uma alimentação também, uma alimentação saudável ajuda bastante, né? A questão no tratamento e também na prevenção. Já que o senhor falou da questão da alimentação, o nosso repórter Patrese Lenhart, o acadêmico de jornalismo, ele foi conversar com uma nutricionista para saber quais são os alimentos que eles ajudam e auxiliam no combate à depressão. Patrese, fala para nós quais são esses alimentos. É isso mesmo, Tamires. Para falar sobre os alimentos que auxiliam no tratamento da depressão, eu estou aqui com a professora do curso de nutrição, professora Tereza Cristina Blasi. Tudo bem, professora? Tudo bem, tudo bem. Professora, a gente sabe que tem alguns alimentos que auxiliam no tratamento, mas quais são esses alimentos? Primeiro, tratamento em relação à depressão, ele envolve muito mais coisas. O alimento seria um dos fatores, e eu diria que teria um peso razoável em relação à depressão. O que a gente pede em relação à depressão? Primeiro, que a pessoa tenha uma alimentação extremamente natural. A alimentação ela deve ser, eu não diria uma alimentação vegetariana. Quanto menos carne você comer, carne vermelha, melhor. Mas tem alguns alimentos que são precursores da serotonina que vão causar um bem-estar. Alguns estão diretamente relacionados à dopamina, que a dopamina também causa essa sensação de bem-estar. Então, todas as oleaginosas, então seriam castanhas, amêndoas, nozes. Os peixes também entram nessa lista. Os peixes em relação à sua qualidade proteica, todos, tá? Porque os peixes também têm triptofano. E o triptofano é um aminoácido que está dentro desses alimentos que eu já citei, dentro do peixe, dentro dos queijos magros, dentro dos leites. Se as pessoas consumissem pelo menos 2 vezes ao dia, tá? Ou um queijo, ou um leite, ou um iogurte, ou um peixe, pelo menos 2 vezes por semana, tomassem muita água, não usassem nenhum suco industrializado, somente sucos naturais, cuidassem com os alimentos com excesso de açúcar, porque o excesso de açúcar ele prejudica a questão da depressão. Todo mundo pensa porque ele causa uma euforia imediata e rapidamente vem a prostração. A chave principal em relação à depressão é comer alimentos que vão aumentar a minha serotonina, que vão manter a minha dopamina por mais tempo, certo? Vão me causar essa sensação de bem-estar. E para isso eu preciso dos precursores. E os precursores para isso são, principalmente, triptofano e colina. A colina eu acho até na gema do ovo. É o alimento que é mais rico em colina. Então, o café pode ser prejudicial? O café pode ser prejudicial, porque da mesma forma eu posso aumentar dependendo da quantidade que eu for tomar. A gente sempre solicita que as pessoas que tenham depressão não usem cafeína. Mas a cafeína vai te dar um bem-estar, não vai deixar você ficar sonolento. Não é o meio mais adequado. O meio mais adequado é esse que eu falei. Uma alimentação equilibrada, com frutas, verduras, legumes, feijão e arroz, que é a melhor comida que nós temos, né? Cuidar com os açúcares, e as gorduras. As cafeínas e a gordura. E procurar esses alimentos que melhoram essa resposta em relação a esses neurotransmissores. Tamires, então é com você aí, com o professor Carlos Décimo, continua com você aí, os alimentos que a gente precisa então ter no nosso dia a dia para melhorar os sintomas da depressão.
Obrigada, Patrese. Professor, nós vimos agora que existem muitos alimentos que contêm substâncias que eles ajudam no combate da depressão, né? Que auxiliam, assim como uma atividade física, uma alimentação saudável é essencial. Sim, é importante uma qualidade de vida, e a qualidade de vida implica em algumas práticas, como uma atividade física. A gente sabe hoje que a meditação, a yoga, algumas atividades nesse sentido contribuem e muito, não só na prevenção quanto no tratamento. E como a gente viu com a professora Tereza também, a importância de uma alimentação saudável. Saudável, né? Então isso é importantíssimo para que tenha essa, né, como eu falei, não só na prevenção, também no tratamento. Professor, e a questão de se automedicar? Como é que o senhor avalia as pessoas que sentem uma dor ou acham que estão depressivas e acabam se automedicando sem procurar a ajuda de um médico? Sim, infelizmente é algo que acontece, e acontece de uma forma muito intensa, né? Então é importante que, havendo a necessidade de medicamento, porque tem, como nós falamos bem no início da nossa conversa, tem alguns casos que realmente necessitam da medicação de um tratamento combinado. E aí é importante que procure um profissional que realmente esteja habilitado para resolver o problema. Isso, né? Porque o uso da medicação, a gente sabe, os medicamentos, alguns podem ter efeitos colaterais, enfim, e a questão de dosagem, então é importante que procure o profissional que realmente esteja habilitado para trabalhar com a questão da medicação. Isso parte mais das mulheres, né? Inclusive as mulheres são as que mais sofrem com os sintomas da depressão, justamente pela questão hormonal, assim, a questão da menopausa. Tem estudos mostrando que a depressão acontece mais em mulheres do que em homens, né? Então a proporção de 2 por 1, né? Ou seja, é o dobro de mulheres com depressão do que homens. Isso são vários fatores, pode ser por fatores também culturais, enfim, pode ter algum fator orgânico, enfim, mas são vários os fatores, ainda é difícil para dizer que exclusivo. É multifatorial, claro, né? É muito difícil para dizer que é devido a um fator exclusivo. Assim como nós podemos trazer também a questão do idoso. Pessoas Sim. idosas convivem num local mais fechado, acabam se isolando do mundo social e acabam também se deprimindo. A questão hoje mudou muito, felizmente mudou bastante. Hoje as pessoas com mais idade, hoje elas também já estão fazendo outras atividades, estão se relacionando mais, saindo, tem grupos, enfim. Mas um tempo atrás a gente notava que os idosos também eles acabavam ficando mais deprimidos porque eles também acabavam vivendo mais para si, né? E muitas perdas acumuladas durante a vida, enfim. Então, e aqui é importante a gente falar que o importante em si, muitas vezes, não é o fato em si, mas a maneira como a pessoa percebe, a maneira como a pessoa interpreta aquela situação. Né? E fazendo um gancho com essa sua colocação, nós analisando o mundo de uma maneira geral, essa questão da crise, da corrupção, a violência, isso tudo são fatores que podem vir a agregar um aumento no número de pessoas depressivas. Sim. Realmente uma crise econômica, né? Vamos pensar, falar em crise, falar em várias crises, nós temos várias crises para a gente falar. Então se a gente pensar, por exemplo, na crise econômica, é claro que uma dificuldade com relação à questão financeira, a questão econômica, implica em mudanças de hábito, em mudanças de muitas atividades que a gente vinha fazendo. Algumas limitações, a gente acaba passando por algumas necessidades em função da crise. E isso também pode ser um fator estressor, né? Porque na depressão a gente vê assim, existem vários estressores que levam à depressão. E uma crise econômica pode. Mas também a gente tem que pensar no sentido da crise como uma oportunidade também para uma reflexão. Porque muitas vezes a gente fica muito relacionado assim, causa e efeito, causa e efeito. Nós temos uma causa que gera um sintoma, mas também é um momento da crise, também é um momento para nós pensarmos, refletirmos sobre os nossos valores. Afinal de contas, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que mundo é esse? Que valores são esses que nós vivemos numa cultura do consumo muito acentuado, muito elevado. Então, à medida em que nós temos uma crise econômica também, implica em rever também os nossos valores. Não queremos dizer também assim que não existe crise,
Bom, a gente sabe que existe crise, mas a crise é também uma oportunidade de reavaliação de valores, reavaliação de conceitos, enfim, e até aprender a lidar com as consequências disso. E é isso, se a gente souber lidar com isso, realmente a depressão não vai ter um impacto tão grande, né? Não vamos nos deprimir tanto. É interessante as pessoas procurarem ajuda, né? E Sim. é interessante nós salientar que aqui na instituição, no Centro Universitário Franciscano, o curso de psicologia dispõe de um atendimento para essas pessoas. Como é que faz para as pessoas que estão com problema e querem consultar? Sim, nós temos o laboratório de práticas em psicologia que funciona no 3º andar, que é do curso de psicologia, e que é realizado atendimento à comunidade. Nós temos uma procura muito grande, então muitas vezes, até assim, pela procura que é muito grande, às vezes é um pouco difícil de conseguir um atendimento, né? Porque a procura é grande. Mas é um serviço que a Unifra presta à comunidade através do curso de psicologia. E também, além disso, nós temos também o PAIP, que é o Programa de Atenção Integrada em Psicologia, que é um programa que nós atendemos professores, funcionários e alunos da instituição. E onde é que fica esse laboratório, para nós localizar? O laboratório ele funciona no 3º andar do prédio 17. No prédio 17. 17. E o PAIP funciona no 2º andar. Ali na Silva Jardim. Na Silva Jardim, tanto na Silva Jardim como na Andradas. E é interessante também lembrar que o curso de psicologia, vocês têm um programa na Rádio Web Unifra também, que vai ao ar todas as quintas-feiras para falar sobre psicologia? Isso, nós temos o programa Diálogos em Psicologia, que é gravado e a apresentação dele é na quinta-feira, né? E nós abordamos temas de psicologia, inclusive muito se fala sobre depressão. Muito bem, fica aí o convite para quem gosta de ouvir sobre psicologia, escutar esse programa. Professor Carlos Décio, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde em Foco. Foi um prazer tê-lo aqui e esclarecer essas dúvidas, que a depressão é um assunto muito importante e que poucas pessoas sabem, o senhor nos ajudou muito. Bom, a gente agradece e, claro, tentar resumimos aqui em pouco tempo todo um tema tão abrangente como a questão da depressão, e gostaria de dizer assim, que existe essa diferença entre depressão e tristeza. Se você está triste, bem, a tristeza faz parte, ela é importante na nossa vida. Agora, se essa tristeza está persistindo, ela está durando e você não está conseguindo, procure uma ajuda. Claro, não deixe de procurar ajuda, né? Isso. Enquanto há tempo. Muito obrigada, professor Carlos Décio. O programa Saúde em Foco fica por aqui. Acompanhe a nossa programação na Unifra Online, pelo canal do YouTube, ou mande sua sugestão pela nossa página no Facebook. Hoje falamos sobre depressão. Eu aguardo vocês no próximo programa. Qual será o tema? Até lá!